Uma mendiga dividiu seu último pedaço de pão com um menino na rua, sem imaginar que o milionário estava observando tudo de dentro do carro. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Dona Maria segurava o último pedaço de pão quando viu o menino. Ele não devia ter mais que 7 anos, magro demais, com aquele olhar que ela conhecia bem. Fome de verdade, não fome de birra. Ela partiu o pão pela metade sem pensar 2 vezes e estendeu para ele. O menino olhou desconfiado primeiro, depois agarrou o pedaço e devorou em segundos. Maria sorriu e comeu sua parte devagar, fazendo durar. Era assim que ela fazia há anos, sempre dividindo o pouco que tinha. Não sabia que do outro lado da rua, dentro de um carro preto com vidros escuros, alguém assistia a tudo com os olhos cheios de lágrimas. Eduardo Santos apertou o volante com força. Fazia 3 anos que não chorava, mas aquela cena o quebrou por completo. Aquela mulher acabara de fazer o que ele não conseguia mais: cuidar de uma criança com amor verdadeiro. Desde que perdeu o filho Gabriel no acidente, Eduardo se transformou numa pessoa amarga, fechada dentro do próprio dinheiro, incapaz de sentir qualquer coisa. O menino se aproximou mais da mendiga e ela passou a mão no cabelo dele com carinho. Eduardo lembrou de Gabriel fazendo a mesma coisa, pedindo carinho depois de comer. A dor no peito voltou com força total. Ele queria descer do carro, fazer alguma coisa, mas ficou ali parado, só observando. A mendiga começou a conversar com o menino e Eduardo baixou o vidro para escutar. Ela perguntava onde ele morava, se tinha família. O menino balançou a cabeça e disse que o pai trabalhava muito, que nunca estava em casa, que a babá não gostava dele. Eduardo sentiu como se levasse um soco no estômago. Aquele poderia ser Gabriel contando a mesma história. Antes da tragédia, Eduardo era exatamente assim. Trabalhava 16 horas por dia, deixava o filho com babás, achava que dinheiro resolvia tudo. Só depois que perdeu Gabriel, entendeu o quanto tinha desperdiçado tempo precioso. Agora estava ali, vendo uma mendiga dar para uma criança o que ele nunca soube dar para o próprio filho, atenção completa. A mulher se levantou e pegou na mão do menino. Eduardo viu que ela mancava de uma perna, mas caminhava devagar para não cansar a criança. Eles foram na direção de um viaduto no final da rua, onde havia alguns papelões estendidos no chão. Eduardo ligou o carro e o seguiu de longe, mantendo distância. Quando chegaram embaixo do viaduto, Eduardo descobriu que não eram só eles dois. Havia outras 4 crianças esperando, todas sujas, todas magras, mas todas correndo para abraçar a mulher quando ela chegou. Eduardo estacionou e ficou observando. Ela tirou da sacola uns biscoitos quebrados e dividiu entre todas as crianças, ficando sem nada para ela mesma. As crianças se sentaram em círculo ao redor dela, e Maria começou a contar uma história. Eduardo não conseguia ouvir direito, mas via os rostinhos atentos, os sorrisos mesmo no meio daquela situação. Ela fazia vozes diferentes, gesticulava e as crianças riam. Eduardo lembrou de como Gabriel implorava para ele contar histórias na hora de dormir e como ele sempre estava ocupado demais. Quando escureceu, Maria ajeitou os papelões para as crianças dormirem. Ela cobriu cada uma com pedaços de cobertor velho, deu beijinho na testa de cada uma, sussurrou palavras de carinho. Eduardo assistia aquilo com o coração partido. Aquela mulher que não tinha absolutamente nada, cuidava daquelas crianças com mais amor do que ele algum dia demonstrou pelo próprio filho. Eduardo saiu do carro devagar e se aproximou. Maria levantou a cabeça, assustada. No escuro, ela só conseguia ver a silhueta de um homem se aproximando e automaticamente se colocou na frente das crianças, protegendo elas. "Desculpa, não quero assustar vocês", Eduardo disse com voz embargada. "Eu vi vocês mais cedo. Queria ajudar com alguma coisa." Maria olhou ele de cima embaixo desconfiada. Homem de terno, sapato caro, relógio brilhando no pulso. Ela conhecia o tipo. Geralmente vinham com segundas intenções, querendo algo em troca. "Não precisa de nada, obrigada." Ela respondeu seca, sem tirar os olhos dele. Eduardo tirou uma nota de R$ 50 do bolso e estendeu para ela. "Pelo menos para comprarem comida amanhã." Maria olhou o dinheiro. Depois olhou para as crianças dormindo atrás dela. A fome estava sempre ali, perseguindo todos eles. Mas alguma coisa naquele homem a incomodava. Era gentil demais, triste demais. Gente assim normalmente queria alguma coisa. "Por que você quer ajudar a gente?" Ela perguntou cruzando os braços. Eduardo ficou em silêncio por um tempo longo. Como explicar que estava ali porque reconheceu nela o que nunca teve coragem de ser? Como contar que viu nela a mãe que Gabriel merecia ter tido? "Porque você fez uma coisa hoje que me marcou", ele disse finalmente. "Vi você dividir seu último pão com aquele menino. Faz tempo que não vejo alguém fazer uma coisa dessas." Maria continuou olhando ele com desconfiança. "E daí?
Todo mundo aqui embaixo divide o que tem. É assim que a gente sobrevive. Eduardo balançou a cabeça. Não é todo mundo, não. A maioria das pessoas passa direto, finge que não vê. O menino que tinha comido o pão acordou e veio se agarrar na saia de Maria. Tia Maria, quem é ele? Perguntou com voz de sono. Maria passou a mão no cabelo do menino. É ninguém, Pedro. Volta a dormir. Eduardo olhou para o menino e sentiu o peito apertar de novo. Pedro tinha a mesma idade de Gabriel quando morreu. Os mesmos olhos grandes e curiosos. Como é seu nome, campeão? Eduardo perguntou, se abaixando para ficar na altura da criança. Pedro. O menino respondeu, ainda grudado em Maria. E você? Eduardo. Ele estendeu a mão para cumprimentar Pedro, que apertou com força. Você gosta de histórias, Pedro? Os olhos do menino brilharam. A tia Maria conta histórias muito boas. Ela sabe de príncipe, de dragão, de tudo. Eduardo sorriu pela primeira vez em meses. Que legal. Gabriel também gostava de histórias. Quem é Gabriel? Pedro perguntou. Eduardo sentiu a garganta fechar. Gabriel era... É meu filho. Maria percebeu a dor na voz dele e pela primeira vez baixou a guarda um pouco. Conhecia aquele tom, aquela tristeza. Era a mesma que ela carregava desde que perdeu a própria filha anos atrás. Ele não está mais com você? Ela perguntou baixinho. Eduardo balançou a cabeça sem conseguir falar. Pedro se soltou de Maria e foi até ele. Meu pai também não está comigo. Mas a tia Maria cuida de mim agora. E abraçou Eduardo com força. Daquele jeito que criança abraça, com o corpo inteiro. Eduardo se derreteu. Abraçou Pedro de volta, sentindo um pedacinho do vazio dentro dele se fechando. Maria observou a cena e sentiu o coração amolecer. Talvez aquele homem não fosse como os outros. Talvez ele também estivesse perdido, procurando um lugar para colocar o amor que não tinha mais onde entregar. Tá bom, ela disse, pegando a nota de R$ 50 da mão dele. Obrigada, mas não volta aqui de novo, tá bem? Não é lugar para gente como você. Eduardo se levantou, ainda com Pedro grudado na perna. Posso voltar amanhã? Só para ver se vocês estão bem. Maria hesitou. Alguma coisa nele a fazia querer confiar. Mas a experiência tinha ensinado a desconfiar de todo mundo. Não sei. A gente pode não estar mais aqui. Pedro olhou para cima. Tia Maria, ele pode voltar sim. Ele é legal. Maria suspirou. Como negar alguma coisa para aquelas crianças que já tinham perdido tudo na vida? Tá bom, Pedro. Se ele quiser voltar, pode voltar. Eduardo saiu dali com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em 3 anos, tinha vontade de acordar no dia seguinte. Tinha um motivo para sair da cama, um lugar para ir. Enquanto dirigia para casa, pensava em Pedro abraçando ele, em Maria dividindo o pão, em como tinha se sentido vivo de novo por alguns minutos. Chegou no apartamento vazio, enorme, gelado, e percebeu como aquele lugar não era um lar. Era só um monte de móveis caros espalhados pelos cômodos, sem vida, sem amor, sem nada que importasse de verdade. Foi até o quarto de Gabriel, que mantinha exatamente como estava no dia do acidente, e se sentou na cama. Gabriel, ele falou para o vazio. Conheci uma mulher hoje. Ela cuida de umas crianças que não são nem filhas dela. Cuida com tanto carinho, filho, do jeito que eu nunca cuidei de você. Pegou o ursinho de pelúcia que Gabriel dormia abraçado e apertou contra o peito. Vou tentar ser diferente, Gabriel. Vou tentar ser o pai que você merecia ter. Naquela noite, Eduardo dormiu melhor do que tinha dormido em anos. Sonhou com Pedro, com Maria, com Gabriel brincando junto com as outras crianças embaixo do viaduto. Acordou com vontade de voltar, de fazer alguma coisa útil, de transformar aquela dor toda em algo que fizesse sentido. Do outro lado da cidade, Maria também não conseguia dormir. Ficou olhando as crianças dormindo ao seu redor, pensando naquele homem estranho que tinha aparecido do nada. Tinha alguma coisa nele que a incomodava, mas não era ruim. Era como se ele carregasse o mesmo peso que ela carregava. A mesma tristeza profunda de quem perdeu alguém importante. Pedro resmungou dormindo e se virou na direção dela. Maria ajeitou o cobertor em cima dele e sussurrou. Dorme, meu amor. Amanhã a gente vê se aquele homem volta mesmo. Ela tinha esperança que sim, mas também medo. Esperança porque precisavam de ajuda. Medo porque não sabia se podia confiar. Mas alguma coisa no jeito que Eduardo olhou para Pedro tinha tocado seu coração. Era o olhar de quem entendia a dor de verdade. Eduardo acordou cedo, coisa que não fazia há anos. Tomou banho, se vestiu com uma roupa mais simples e foi ao supermercado. Encheu 3 sacolas com pão, leite, frutas, biscoitos, tudo que imaginou que as crianças poderiam gostar.
No caminho para o viaduto, o coração batia acelerado. E se eles tivessem ido embora? E se Maria tivesse mudado de ideia? Quando chegou, eles estavam lá. As crianças brincavam com pedrinhas no chão, enquanto Maria tentava pentear o cabelo de uma menina pequena com um pente quebrado. Eduardo parou o carro e desceu com as sacolas. Pedro foi o primeiro a vê-lo e saiu correndo. Eduardo, você voltou! O menino se jogou nos braços dele com aquela alegria pura que só criança tem. Eduardo sentiu o mesmo aperto gostoso no peito de ontem. Claro que voltei, campeão. Trouxe umas coisas para vocês. Maria se aproximou devagar, ainda desconfiada. Olhou as sacolas cheias de comida e franzeu a testa. Por que você está fazendo isso? Eduardo pousou as sacolas no chão. Porque vocês precisam. E por que eu preciso ajudar? Ninguém ajuda sem querer nada em troca, Maria disse cruzando os braços. O que você quer da gente? Eduardo suspirou. Como explicar que não queria nada além de sentir que sua vida tinha algum propósito de novo? Não quero nada, só quero ajudar. Maria balançou a cabeça. Todo mundo quer alguma coisa. Os homens que aparecem aqui sempre querem alguma coisa. Eduardo entendeu a desconfiança dela. Uma mulher sozinha na rua com crianças devia enfrentar todo tipo de gente com má intenção. Maria, eu prometo que não quero nada além de ajudar vocês. Deixa eu provar isso. Ele abriu uma das sacolas e começou a tirar a comida. As outras crianças se aproximaram com os olhos brilhando, mas Maria fez um gesto para elas ficarem atrás dela. Pedro puxou a saia de Maria. Tia Maria, ele trouxe pão. Muito pão. A menina pequena que Maria estava penteando sussurrou. Tô com fome, tia Maria. Maria olhou para as crianças, depois para Eduardo, depois para a comida. A fome sempre ganhava no final. Tá bom, ela disse. Mas depois você vai embora e não volta mais. Eduardo assentiu, mesmo sabendo que ia voltar no dia seguinte. As crianças se jogaram na comida como se não comessem há dias, o que provavelmente era verdade. Enquanto elas comiam, Eduardo reparou que Pedro estava mancando. Machucou o pé, campeão? Pedro mostrou o pé descalço com um corte feio na sola. Foi numa lata cortada ontem, Maria explicou. Já limpei como pude, mas não tenho nada para fazer curativo direito. Eduardo se levantou na hora. Precisa levar ele no hospital. Esse corte pode infeccionar. Maria riu sem graça. Hospital? Você acha que eles vão atender a gente? Olha como a gente está. Eduardo olhou para Maria, para as roupas rasgadas, o cabelo despenteado, as mãos sujas. Entendeu na hora o preconceito que ela enfrentava todos os dias. Vão sim. Comigo eles vão atender. Maria hesitou. Não queria dever favor para aquele homem. Mas Pedro estava com dor, e ela não tinha como ajudar. Só se você prometer que não vai cobrar nada depois. Eduardo pegou Pedro no colo. Não vou cobrar nada. Palavra. No hospital particular, Eduardo viu na pele o que Maria enfrentava. As pessoas olhavam para ela com nojo, com medo, como se ela fosse contagiosa. Uma enfermeira tentou impedir que ela entrasse na sala de espera. Desculpa, mas essa área é só para acompanhantes dos pacientes. Ela é a responsável pelo menino, Eduardo disse firme. A enfermeira olhou de Eduardo para Maria, confusa. Um homem obviamente rico defendendo uma mendiga? Mas, senhor, ela está suja. Ela está cuidando do menino machucado. É isso que importa. Eduardo falou num tom que não aceitava a discussão. A enfermeira recuou, constrangida. Maria ficou vermelha de vergonha, mas também sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alguém defendendo ela. O médico examinou Pedro e disse que o corte era sério, precisava de pontos e antibiótico. Enquanto cuidavam do menino, Eduardo pagou tudo na recepção discretamente para Maria não saber. Quando saíram, Pedro estava com o pé enfaixado e um sorrisão no rosto. Doeu? Maria perguntou. Nem um pouquinho, tia Maria. O médico disse que eu sou corajoso. Maria beijou a testa dele. Você é mesmo, meu amor. No carro, voltando para o viaduto, Maria ficou quieta. Eduardo percebeu que ela estava emocionada. Está tudo bem? Ela limpou os olhos com as costas da mão. Faz muito tempo que alguém me trata como gente. Eduardo sentiu um nó na garganta. Você é muito mais que gente, Maria. Você é um anjo cuidando dessas crianças. Maria balançou a cabeça. Não sou anjo, não. Sou só uma mulher que perdeu tudo e encontrou essas crianças no caminho. O que você perdeu? Eduardo perguntou baixinho. Maria ficou em silêncio por um tempo longo. Minha filha, Sofia. Ela tinha 6 anos quando ficou doente. Eu era professora. Tinha plano de saúde. Achei que ia dar tudo certo. Ela parou? Respirou fundo. Não deu. Eduardo parou o carro no acostamento.
Entendeu na hora toda a dor que Maria carregava, porque era igual a dele. Sinto muito, Maria. Ela enxugou os olhos de novo. Depois que ela partiu, eu não consegui mais entrar numa sala de aula. Não consegui mais viver no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Fui saindo de casa, perdendo emprego, perdendo tudo, até que acabei na rua. E as crianças? Como você encontrou elas? Maria sorriu pela primeira vez desde que tinham saído do hospital. Elas me encontraram. Pedro apareceu primeiro, fugindo de casa porque o pai nunca estava lá. Depois veio a Isabela, que a mãe abandonou. Depois os outros. Cada um com uma história triste. Mas juntos a gente se ajuda. Eduardo entendeu perfeitamente. Maria tinha transformado a dor da perda em amor para outras crianças. Era exatamente o que ele precisava aprender a fazer. Você é incrível, Maria. Essas crianças têm sorte de ter você. Não sei se tenho dado sorte para elas, Maria disse, olhando para Pedro dormindo no banco de trás. Elas merecem uma casa de verdade, escola, futuro. Eu só posso oferecer amor. Amor é a coisa mais importante, Eduardo disse. Eu tive dinheiro, casa, tudo que achava que importava. Mas nunca dei para meu filho o que você dá para essas crianças todos os dias. Maria olhou para Eduardo de verdade pela primeira vez. Viu a tristeza no fundo dos olhos dele, a mesma que ela via no espelho todos os dias. Seu filho? O que aconteceu com ele? Eduardo respirou fundo. Nunca falava sobre Gabriel, mas alguma coisa em Maria o fazia querer contar. Acidente de carro. Eu estava dirigindo. Tinha brigado com ele porque ele queria que eu fosse à apresentação na escola. E eu disse que tinha reunião importante. A voz dele falhou. A última coisa que ele disse para mim foi que eu não gostava dele. Maria pôs a mão no braço de Eduardo. Ele sabia que você gostava dele. Criança sempre sabe. Eduardo balançou a cabeça. Não sei. Eu trabalhava demais. Chegava tarde, saía cedo. Ele passava mais tempo com a babá do que comigo. Mas você está aqui agora, Maria disse. Cuidando do Pedro, cuidando da gente. Talvez seja isso que seu filho queria que você aprendesse. Eduardo olhou para ela, surpreso com a sabedoria daquelas palavras. Quando chegaram no viaduto, as outras crianças correram para ver Pedro. Ele mostrou o curativo com orgulho, contou que tinha sido corajoso, que o médico disse que ele ia ficar bom logo. Eduardo observou a alegria delas com aquela coisa simples e sentiu o coração aquecer. Obrigada, Maria disse quando Eduardo ia embora. Por tudo. Pelo hospital, por me defender lá, por tratar a gente como gente. Eduardo balançou a cabeça. Obrigado eu, Maria, por me deixar fazer parte disso, mesmo que seja só um pouquinho. Você pode voltar amanhã, ela disse. Se quiser. Eduardo sorriu. Quero sim. Quando estava chegando no carro, Pedro gritou. Eduardo, você vai contar história para a gente amanhã? Eduardo parou, olhou para o menino e pela primeira vez em 3 anos disse. Vou sim, campeão. Vou contar a história mais bonita que eu souber. Naquela noite, Eduardo foi até o quarto de Gabriel e pegou um livro de histórias que nunca tinha lido para o filho. Passou horas estudando, decorando, se preparando para contar para Pedro e as outras crianças. Pela primeira vez desde o acidente, estava fazendo alguma coisa para uma criança por puro amor, sem pensar em trabalho, sem pressa, sem obrigação. Maria também não dormiu muito. Ficou pensando na conversa com Eduardo, na dor que ele carregava, na gentileza que tinha demonstrado. Talvez tivesse encontrado alguém que entendia sua luta. Alguém que também estava tentando transformar dor em amor. Talvez não estivesse mais sozinha nessa. Pedro dormiu abraçado com ela, sussurrando dormindo. Tia Maria, o Eduardo é igual você. Ele também tem coração grande. Maria beijou a cabeça do menino e sussurrou de volta. É sim, meu amor. Acho que ele tem coração grande igual o seu. Eduardo chegou no viaduto na manhã seguinte com mais sacolas de comida e um livro de histórias embaixo do braço. As crianças correram para recebê-lo como se ele fosse da família. Pedro mostrou que o pé estava melhor. Isabela pediu para ele empurrar ela numa brincadeira de balanço que tinham improvisado com corda e pedaço de madeira. Maria observava tudo com um sorriso no rosto. Fazia tempo que não via as crianças tão alegres. Eduardo se sentou no chão junto com elas e abriu o livro. Quem quer ouvir a história do príncipe que perdeu seu castelo? Eu! Todas gritaram ao mesmo tempo. Eduardo começou a ler, mas logo percebeu que estava muito formal, muito distante. Fechou o livro e começou a contar com suas próprias palavras, do jeito que Gabriel gostaria de ter ouvido. Era uma vez um príncipe que tinha tudo, mas não sabia dar valor. Ele vivia trancado no escritório do castelo, contando moedas de ouro, enquanto o filhinho ficava sozinho brincando nos jardins.
As crianças se aproximaram mais, grudaram nele, e Eduardo sentiu aquele calor no peito de novo. Quando terminou a história, Pedro perguntou: Eduardo, você já foi príncipe? Eduardo riu. Por que você acha isso, campeão? Pedro encostou a cabecinha no ombro dele. Porque você tem carro bonito e roupa bonita. Mas você não é mais príncipe sozinho, né? Agora você tem a gente. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Do jeito simples que só criança sabia fazer, Pedro tinha resumido exatamente o que estava acontecendo com ele. Tinha encontrado uma família onde menos esperava. Maria se aproximou e se sentou junto com eles. Você conta bem, ela disse. Dá para ver que você gosta de criança. Eduardo olhou para ela. Aprendi gostando do Gabriel. Pena que aprendi tarde demais. Nunca é tarde, Maria disse. Olha as oportunidades que a vida está te dando agora. Ela apontou para as crianças que já estavam pedindo outra história. Eduardo passou o resto da manhã ali, brincando, contando histórias, sendo mais pai naquelas horas do que tinha sido em toda a vida de Gabriel. Na hora do almoço, Eduardo sugeriu levar todos para comer num restaurante. Maria balançou a cabeça. Não dá, Eduardo. Eles não vão deixar a gente entrar e as crianças vão ficar constrangidas. Eduardo insistiu. Tem um lugar que eu conheço. O dono é gente boa. Maria hesitou, mas as crianças ficaram empolgadas com a ideia. Por favor, tia Maria, Pedro implorou. Eu nunca comi num restaurante de verdade. Maria suspirou. Tá bom, mas se der problema, a gente sai na hora. No restaurante, Eduardo havia ligado antes e explicado a situação para o dono, que era seu amigo de longa data. Mesmo assim, quando chegaram, alguns clientes olharam torto, sussurraram comentários. Maria ficou tensa, pronta para sair, mas Eduardo segurou a mão dela. Fica tranquila, vocês têm tanto direito de estar aqui quanto qualquer pessoa. O garçom, orientado pelo dono, os tratou com gentileza. As crianças ficaram maravilhadas com o cardápio, com os guardanapos de tecido, com a comida chegando em pratos bonitos. Pedro comeu devagar, saboreando cada garfada. Tia Maria, essa comida é igual comida de príncipe. Maria sorriu, mas Eduardo notou que ela mal tocou no prato. Você não gostou da comida? Ele perguntou. Gostei sim, ela respondeu. Só não estou acostumada com lugar assim. Me sinto fora do lugar. Eduardo entendeu. Ele mesmo se sentia fora do lugar no mundo dele agora. Você não está fora do lugar, Maria. Você pertence a qualquer lugar onde há pessoas que precisam de amor. Depois do almoço, Eduardo sugeriu ir ao shopping para comprar roupas novas para as crianças. Maria recusou na hora. Não, Eduardo. Já fizeram demais por nós hoje. Mas as crianças ficaram empolgadas e Eduardo insistiu. É só algumas roupas básicas. Elas merecem. Na loja de roupas infantis, as crianças ficaram perdidas no meio de tanta opção. A vendedora os olhou com cara feia, mas mudou de atitude quando Eduardo mostrou o cartão de crédito Black. Cada criança escolheu uma roupa nova, sapatos, e Eduardo ainda comprou material escolar para todas. Maria o puxou para um canto. Eduardo, você está gastando muito dinheiro com a gente. Isso não está certo. Eduardo balançou a cabeça. Maria, eu gasto mais dinheiro em uma semana com bobagem do que gastei hoje com vocês. E nunca senti tanto prazer gastando dinheiro na minha vida. Quando voltaram para o viaduto, as crianças estavam radiantes com as roupas novas. Desfilaram para Maria, que aplaudia cada uma com lágrimas nos olhos. Fazia anos que não via aqueles pequenos tão felizes e dignos. Tia Maria, agora a gente parece gente normal, Isabela disse girando o vestidinho novo. Maria a puxou para um abraço. Vocês sempre foram gente normal, meu amor. Agora vocês estão mais bonitos ainda. Eduardo observava a cena emocionado quando seu telefone tocou. Era seu advogado, lembrando de uma reunião importante que ele havia esquecido completamente. Pela primeira vez em anos, o trabalho tinha saído da sua cabeça. Preciso ir, ele disse relutante. Mas volto amanhã. Pedro se agarrou na perna dele. Você promete? Eduardo se abaixou e olhou nos olhos do menino. Prometo, campeão. Não vou abandonar vocês. Quando Eduardo saiu, Maria ficou pensativa. Aquele homem estava se tornando importante demais na vida deles. E se ele se cansasse? E se fosse embora e quebrasse o coração das crianças? Ela conhecia bem a dor do abandono. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam felizes com as roupas novas dobradas do lado, Maria não conseguia relaxar. Pedro acordou e veio se deitar do lado dela. Tia Maria, você tá triste? Não, meu amor. Por que você acha isso? Pedro encostou o rostinho no ombro dela. Por que você não riu quando o Eduardo foi embora? Você sempre ri quando a gente fica feliz. Maria suspirou. É que eu tenho medo, Pedro. O menino levantou a cabecinha.
Medo do quê? Maria escolheu as palavras com cuidado. Medo de vocês se acostumarem muito com o Eduardo e ele um dia ir embora. Pedro ficou pensativo. Mas a tia não vai embora da gente, né? Maria o apertou contra o peito. Nunca, meu amor. Nunca vou deixar vocês. Pedro sorriu. Então tá bom. Se a tia ficar, eu não tenho medo de mais nada. No dia seguinte, Eduardo chegou mais cedo que de costume. Trazia café da manhã para todos e uma proposta que tinha pensado a noite inteira. Maria, tem uma ideia. Que tal vocês virem morar num lugar melhor? Maria levantou a guarda na hora. Como assim? Eduardo respirou fundo. Tenho um galpão que não uso. Posso reformar, fazer quartos separados, banheiro, cozinha. Seria muito melhor que aqui. E o que você quer em troca? Maria perguntou desconfiada. Eduardo passou a mão no cabelo, frustrado. Nada, Maria. Eu não quero nada. Só quero que vocês tenham um lugar digno para morar. Maria balançou a cabeça. Não dá, Eduardo. Não posso aceitar uma coisa dessas. A gente se vira aqui mesmo. As crianças ouviram a conversa e ficaram animadas com a possibilidade de ter uma casa de verdade, mas Maria foi firme. Não, e acabou o assunto. Eduardo ficou frustrado, mas respeitou a decisão dela. Passou o dia brincando com as crianças, mas notou que Maria estava mais distante, mais séria. No final da tarde, quando ele ia embora, ela o chamou para conversar a sós. Eduardo, você é uma pessoa boa, mas eu preciso proteger essas crianças. Elas já sofreram muito com adultos que prometeram cuidar e depois sumiram. Eduardo sentiu como se levasse um soco. Você acha que eu vou sumir? Eu não sei, Maria respondeu honesta. Você tem uma vida lá fora, trabalho, responsabilidades. Uma hora você vai cansar de brincar de pai postiço e vai voltar para a sua vida de verdade. As palavras de Maria doeram fundo porque ele tinha medo que ela estivesse certa. E se eu prover que não vou sumir? E se eu mostrar que vocês são minha vida de verdade agora? Maria olhou nos olhos dele. Como? Eduardo pensou por um momento. Me dá uma chance de provar. 1 mês. Se em 1 mês você achar que eu não sou confiável, eu saio da vida de vocês e nunca mais volto. Maria ficou em silêncio por um tempo longo. Via a sinceridade nos olhos dele, mas também via o medo no próprio coração. Tá bom, ela disse finalmente. 1 mês. Mas sem galpão, sem casa nova, sem nada que me faça ficar devendo favor para você. Eduardo assentiu aliviado. Combinado. Sem favores, sem dívidas. Só amizade. Eles apertaram as mãos, mas ambos sabiam que aquilo já era muito mais que amizade. Era uma família se formando de jeito estranho, mas verdadeiro. Nos dias seguintes, Eduardo cumpriu a palavra. Aparecia todos os dias, sempre na mesma hora, sempre com comida, sempre disposto a brincar e ajudar no que fosse preciso. Não falou mais em casa nova, não insistiu em grandes gastos, só ficava ali, sendo presente, sendo constante. Maria começou a relaxar a guarda. Via como Eduardo olhava para as crianças com carinho genuíno, como ele lembrava dos detalhes pequenos que cada uma gostava, como ele nunca chegava de mau humor mesmo quando vinha direto do trabalho estressante. Uma tarde, Pedro machucou o joelho brincando e começou a chorar. Eduardo o pegou no colo automaticamente, limpou o machucado, fez curativo, distraiu o menino com piadinhas até ele parar de chorar. Maria assistiu tudo e percebeu que os gestos dele eram naturais, instintivos. Não era alguém forçando carinho, era alguém que realmente amava aquelas crianças. Você foi um bom pai, ela disse quando Pedro voltou a brincar. Eduardo balançou a cabeça. Não fui não, mas estou aprendendo a ser. Maria sorriu. Todo pai aprende fazendo. O importante é querer aprender. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, Pedro veio conversar com Maria. Tia Maria, você gosta do Eduardo? Maria ficou sem graça. Por que você pergunta isso? Pedro deu de ombros. Porque quando ele chega, você sorri diferente. E quando ele vai embora, você fica triste diferente também. Maria riu. Você é muito esperto, sabia? Pedro se aconchegou nela. O Eduardo gosta da gente de verdade, né, tia Maria? Maria beijou a testa dele. Acho que sim, meu amor. Acho que sim. O mês estava passando rápido e Maria percebia que sua vida tinha mudado completamente. Não era só a comida garantida todo dia. Não eram só as roupas novas ou os passeios. Era ter alguém para dividir o peso de cuidar de 5 crianças sozinha. Era ter alguém que entendia sua dor e não julgava seu passado. Eduardo também sentia a mudança. Acordava animado para ver as crianças, dormia em paz, sabendo que tinha feito algo útil com o dia. O trabalho continuava importante, mas não era mais a única coisa na vida dele.
Tinha encontrado um propósito que fazia o coração bater mais forte. Faltavam poucos dias para acabar o prazo de um mês quando começou a chover forte. A chuva durou 3 dias seguidos e o viaduto ficou alagado. Maria e as crianças tiveram que se abrigar num canto pequeno e úmido, espremidos, com frio, molhados. Eduardo chegou no 3º dia e encontrou todos tremendo, tossindo, Pedro com febre. Não conseguiu mais segurar a preocupação. Maria, vocês não podem ficar assim. Vão ficar doentes. A gente se vira. Maria teimou, mas estava claramente preocupada com Pedro, que ardia em febre. Eduardo pegou o menino no colo. Ele precisa ir para o hospital. E vocês precisam de um lugar seco para ficar. Maria olhou para as outras crianças, todas molhadas e com frio. Depois olhou para Pedro, gemendo de febre. Pela primeira vez, teve que engolir o orgulho. Tá bom, mas só até parar de chover. Eduardo levou todos para um hotel simples, mais limpo e aquecido. Chamou um médico para ver Pedro, que estava com pneumonia iniciante. Enquanto o médico cuidava do menino, as outras crianças tomaram banho quente pela primeira vez em meses. Maria ficou sozinha com Eduardo no corredor do hotel. Obrigada, ela disse baixinho. Eu sei que você está fazendo isso sem querer nada em troca. Eduardo a olhou nos olhos. Maria, eu preciso te contar uma coisa. O coração dela disparou. Chegou a hora. Ele ia dizer que queria alguma coisa em troca. Que tinha uma condição. Que não era o homem bom que parecia ser. O que é? Eduardo respirou fundo. Eu te amo. Amo você. Amo essas crianças. Vocês viraram minha família. E eu não quero mais viver sem vocês. Maria ficou sem palavras. Das 1000 coisas que esperava ouvir, essa não era uma delas. Eduardo... Ela começou, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu sei que você tem medo de confiar. Eu sei que você acha que eu posso ir embora. Mas eu quero que você saiba que encontrei em vocês o que procurei a vida inteira sem saber. Uma família de verdade. Maria sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Eu também amo você, ela sussurrou. Mas tenho tanto medo de me machucar, de machucar as crianças. Eduardo pegou as mãos dela. Então vamos ter medo juntos. Mas vamos tentar ser felizes também. Pedro apareceu na porta do quarto, ainda meio sonolento por causa do remédio. Tia Maria, você está chorando? Maria se ajoelhou e o abraçou. São lágrimas de alegria, meu amor. Pedro olhou para Eduardo. Você vai ficar com a gente para sempre? Eduardo se ajoelhou também e abraçou os dois. Se vocês deixarem, eu fico. Pedro sorriu. A gente deixa. A gente é família agora, né? Eduardo olhou para Maria, que assentiu através das lágrimas. É sim, campeão. Agora a gente é família. A alegria durou pouco. Na manhã seguinte, Maria acordou e não encontrou Eduardo no hotel. Ele tinha deixado um bilhete dizendo que precisava resolver uns problemas urgentes no trabalho, mas que voltaria logo. Maria sentiu o estômago gelar. Era exatamente assim que começava. Primeiro sumiam por algumas horas, depois por alguns dias, depois para sempre. As crianças perguntaram pelo Eduardo o dia inteiro. Onde ele está, tia Maria? Pedro repetia a cada hora. Maria não sabia o que responder. Como explicar que talvez ele tivesse se cansado deles? Como dizer que talvez ontem tivesse sido só um momento de emoção que passou? No segundo dia sem notícias, Maria tomou uma decisão. Juntou as poucas coisas que tinham, pegou as crianças e saiu do hotel. O orgulho falou mais alto que o bom senso. Não ia ficar ali esperando como uma idiota por alguém que talvez não voltasse mais. Tia Maria, por que a gente está saindo? Isabela perguntou. O Eduardo não vai saber onde a gente está. Maria respirou fundo. O Eduardo tem a vida dele, meu amor. A gente tem que aprender a se virar sozinha de novo. Eles voltaram para as ruas, mas agora estava mais difícil. Depois de alguns dias no hotel, com banho quente e cama macia, voltar para o papelão embaixo do viaduto parecia ainda mais duro. As crianças ficaram quietas, tristes, sem entender por que tinham perdido a família que estava se formando. Pedro foi o que mais sofreu. Tinha se ligado tanto ao Eduardo que ficou dias sem falar direito, só perguntando quando ele ia voltar. Maria sentia o coração partindo toda vez que via a tristeza nos olhos do menino. Do outro lado da cidade, Eduardo estava desesperado. Quando voltou no hotel e descobriu que eles tinham ido embora, quase enlouqueceu. Rodou a cidade inteira procurando. Foi em todos os viadutos, praças, lugares onde pessoas em situação de rua costumavam ficar. Nada. Ele tinha tido que viajar para São Paulo resolver uma crise na empresa que poderia ter quebrado tudo o que construiu ao longo dos anos. Eram contratos de milhões, processos judiciais, coisas que não podia ignorar.
Mas em nenhum momento pensou em abandonar Maria e as crianças. Pelo contrário, queria resolver aquilo rápido para poder focar completamente na família nova que tinha encontrado. Passou 2 semanas procurando. Contratou investigadores particulares, ofereceu recompensa, fez de tudo. Tinha medo que algo ruim tivesse acontecido com eles, que estivessem passando necessidade, que as crianças estivessem doentes. Maria, enquanto isso, estava lutando para manter a cabeça erguida. O dinheiro que tinha guardado das ajudas de Eduardo estava acabando, e ela precisava encontrar um jeito de alimentar 5 crianças sozinha de novo. Voltou a pedir nas ruas, coisa que não fazia desde que ele apareceu na vida deles. Pedro piorou. A tristeza foi se transformando em apatia. Ele parou de brincar, parou de sorrir, comia pouco. Maria ficou desesperada quando percebeu que o menino estava desenvolvendo uma depressão séria. Uma noite ele acordou com febre alta e dor no peito. "Tia Maria, dói aqui", ele disse, apontando para o coração. "Dói porque o Eduardo foi embora?" Maria o pegou no colo sentindo que ele estava muito quente. "Não, meu amor. Você está doente. Vamos ter que ir no hospital." No hospital público, a fila era enorme. Pedro ficou cada vez pior, com dificuldade para respirar, gemendo de dor. Maria tentou explicar para os enfermeiros que era urgente, mas eles disseram que tinha que esperar a vez como todo mundo. Pedro desmaiou nos braços dela depois de 4 horas de espera. Maria gritou por socorro e finalmente levaram ele para dentro. O médico examinou e disse que era pneumonia grave, que se tivesse demorado mais um pouco poderia ter sido fatal. "Ele precisa de cirurgia", o médico explicou. "Tem líquido no pulmão que precisa ser drenado. Mas a cirurgia é cara, e pelo SUS a fila de espera é de 2 meses. Maria sentiu o chão sumir embaixo dos pés. 2 meses? Mas o senhor disse que é urgente. É urgente sim. Por isso estou sugerindo que a senhora procure um hospital particular se tiver condições." Maria olhou para Pedro desacordado na maca, com aquela respiração difícil, e soube que não tinha condições de pagar nada. Mas também soube que não ia deixar ele morrer. "Faz a cirurgia", ela disse. "Eu dou um jeito de pagar depois." O médico hesitou. "Senhora, a cirurgia custa 15 mil reais. Como a senhora vai pagar?" Maria não tinha resposta, mas não ia desistir. "Eu dou um jeito. Por favor, salva meu menino." Foi aí que ouviu uma voz familiar atrás dela. "Eu pago." Maria se virou e viu Eduardo, suado, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados, desesperados. "Eduardo!" ela sussurrou sem acreditar. Ele se aproximou e olhou para Pedro na maca. "Meu Deus, o que aconteceu com ele?" A voz saiu embargada, cheia de desespero real. "Pneumonia grave", o médico explicou. "Precisa de cirurgia urgente." Eduardo nem hesitou. "Pode fazer agora, eu pago tudo. Quero o melhor cirurgião, o melhor tratamento, tudo." Enquanto levavam Pedro para o centro cirúrgico, Eduardo se virou para Maria. Ela estava chorando, tremendo, em estado de choque. "Onde vocês estavam?" "Procurei por toda parte." "Por que foram embora?" Maria o olhou com uma mistura de raiva e alívio. "Você sumiu, saiu sem falar nada, sem dar notícias. O que eu ia pensar?" Eduardo passou as mãos pelo rosto. "Maria, eu deixei um bilhete. Tive que viajar a trabalho, era urgente." "Bilhete?" Maria gritou. "Você acha que um bilhete resolve? Você disse que me amava, disse que éramos família, e no dia seguinte some sem dar explicação." As pessoas no hospital começaram a olhar, mas ela não se importou. Eduardo a puxou para um canto mais reservado. "Maria, escuta. Eu não queria viajar, mas era uma crise que poderia ter quebrado minha empresa. Se eu não tivesse ido, poderia ter perdido tudo, e aí como eu ia ajudar vocês?" "A gente não precisa da sua ajuda", Maria respondeu ainda furiosa. "A gente se virava antes de você aparecer e ia continuar se virando." Eduardo balançou a cabeça. "Não é sobre dinheiro, Maria. É sobre família. Vocês são minha família." "Família não abandona", ela gritou. "Família não some quando as coisas ficam difíceis." Eduardo sentiu como se levasse um tapa na cara. Era exatamente o que ele tinha feito com Gabriel. Sempre priorizando o trabalho, sempre achando que depois resolvia os problemas emocionais. "Você tem razão", ele disse baixinho. "Eu fiz a mesma coisa que fazia com Gabriel. Achei que resolver os problemas práticos era mais importante que estar presente." Maria viu a dor genuína nos olhos dele e sentiu a raiva diminuir um pouco. "Eduardo, eu tenho tanto medo", ela confessou. "Medo de confiar, medo de me machucar, medo de ver essas crianças sofrendo. Quando você sumiu, eu achei que tinha sido tudo mentira."
Eduardo pegou as mãos dela. Não foi mentira. Eu amo vocês mais do que amo minha própria vida. Mas eu sou um idiota que ainda está aprendendo a ser humano de novo. Maria o olhou nos olhos. Como você soube que a gente estava aqui? Procurei em todos os hospitais da cidade. Quando não achei vocês em lugar nenhum, pensei nos hospitais. Imaginei que uma das crianças podia ter ficado doente. Eduardo respirou fundo. Maria, me perdoa. Me dá mais uma chance. Prometo que nunca mais vou sumir assim. Maria ficou em silêncio por um tempo longo. Via a sinceridade nos olhos dele, via o desespero real. Se você sumir de novo, se você magoar essas crianças de novo, eu nunca mais vou perdoar. Nunca mais. Eduardo assentiu. Nunca mais, Maria. Prometo. Eles se abraçaram ali no corredor do hospital. Dois adultos feridos que estavam aprendendo a confiar de novo, a construir uma família sobre os destroços das perdas que tinham sofrido. A cirurgia de Pedro durou 3 horas. Eduardo e Maria ficaram na sala de espera, junto com as outras crianças que tinham vindo com eles no táxi. Isabela dormiu no colo de Maria. Os outros se aconchegaram em Eduardo. Parecia uma família de verdade esperando notícias de um dos seus. Quando o cirurgião saiu, disse que tudo tinha corrido bem. Pedro estava fora de perigo, ia se recuperar completamente, mas precisava ficar internado por alguns dias. Eduardo respirou aliviado. Posso ver ele? Na UTI, Pedro estava dormindo com vários tubos, mas respirando normalmente. Eduardo segurou a mãozinha dele. Desculpa, campeão. Desculpa por ter te abandonado. Nunca mais vai acontecer. Pedro abriu os olhos devagar. Quando viu Eduardo, sorriu fraquinho. Você voltou. Eduardo sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Voltei, meu filho. E nunca mais vou embora. Promete? Pedro sussurrou. Eduardo beijou a testa dele. Prometo. Agora descansa, que você precisa ficar forte. Pedro fechou os olhos de novo. Mas ainda estava sorrindo. Do lado de fora, Maria observava a cena através do vidro. Viu como Eduardo tratava Pedro com carinho genuíno, como se fosse realmente filho dele. Percebeu que tinha sido injusta. Eduardo tinha errado, mas não por má intenção. Ele realmente amava aquelas crianças. Tia Maria, Isabela puxou a saia dela. O Eduardo vai ficar com a gente agora? Maria olhou para Eduardo consolando Pedro, depois para as outras crianças esperando resposta. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ter esperança. Acho que sim, meu amor. Acho que agora ele vai ficar. 6 meses depois, Eduardo estava na frente de um terreno grande no centro da cidade, ao lado de Maria e um arquiteto. Pedro brincava por perto com as outras crianças, completamente recuperado da cirurgia, mais alegre e saudável do que nunca. Aqui vai ser a biblioteca, Eduardo explicava, apontando para uma área do projeto. E ali o refeitório. Quero que as crianças tenham refeições dignas todos os dias. Maria olhava os desenhos com os olhos brilhando. Nunca imaginou que um dia seria diretora de um centro de acolhimento. Tem certeza que você quer que eu dirija isso? Ela perguntou pela 10ª vez. Eduardo sorriu. Maria, você cuidou dessas crianças sozinha, na rua, sem nenhum recurso. Imagina o que você pode fazer com estrutura adequada e uma equipe. O Centro de Acolhimento Esperança tinha sido ideia de Eduardo, mas foi Maria quem deu forma ao projeto. Ela conhecia as necessidades reais das crianças em situação de vulnerabilidade, sabia o que funcionava e o que era só teoria de quem nunca viveu na pele. Pedro veio correndo. Eduardo, olha o que eu desenhei. Era um desenho da família deles. Eduardo, Maria, ele e as outras crianças, todos de mãos dadas na frente de uma casa grande. Eduardo se emocionou. Ficou lindo, campeão. Vou emoldurar e colocar no meu escritório. De verdade? Pedro perguntou empolgado. De verdade. Todo mundo que for lá vai saber que você é meu filho. Pedro se jogou nos braços dele. Eduardo ainda se arrepiava toda vez que o menino o chamava de pai. Tinha demorado para aceitar, mas agora Pedro era oficialmente filho dele. O processo de adoção tinha sido finalizado no mês anterior. Maria observava os dois e sorria. Tinham decidido não se casar no papel, mas viviam como uma família verdadeira. Eduardo tinha comprado uma casa grande, onde todos moravam juntos enquanto o centro não ficava pronto. As outras crianças também estavam em processo de adoção, cada uma no seu tempo, respeitando seus sentimentos e histórias. Tia Maria, quando o centro ficar pronto, a gente vai morar lá? Isabela perguntou. Maria se abaixou para ficar na altura dela. Não, meu amor. A gente vai continuar morando na nossa casa. O centro é para ajudar outras crianças que estão na situação que vocês estavam antes. Isabela ficou pensativa. Outras crianças como a gente? Maria assentiu. Isso mesmo, crianças que precisam de amor, comida, escola, carinho.
Isabela sorriu. Então elas vão ficar felizes como a gente ficou? Vão sim, Eduardo respondeu se aproximando. E vocês vão ajudar a cuidar delas também. Vocês sabem como é importante ter uma família. As crianças ficaram empolgadas com a ideia de ajudar outras crianças. A construção do centro levou 8 meses. Durante esse tempo, Eduardo e Maria trabalharam juntos planejando cada detalhe. Ela voltou a estudar, fez cursos de gestão e psicologia infantil. Ele aprendeu sobre políticas públicas, direitos da criança, assistência social. Pedro estava indo bem na escola, era um dos melhores alunos da turma. As professoras sempre elogiavam como ele era solidário com os colegas que tinham dificuldades. Ele tem um coração enorme, a professora disse numa reunião. Sempre quer ajudar quem está precisando. Eduardo e Maria se olharam orgulhosos. Pedro tinha aprendido com eles a importância de cuidar uns dos outros. Ele vai ser um homem muito bom, Maria sussurrou. Eduardo pegou a mão dela. Todos eles vão ser. A gente está criando eles para serem pessoas que fazem diferença no mundo. No dia da inauguração do centro, a comunidade inteira estava presente. O prefeito fez um discurso, falou da importância de projetos sociais, parabenizou Eduardo pela iniciativa. Mas o discurso que mais emocionou foi o de Maria. Há 2 anos eu estava numa situação muito difícil. Ela começou com a voz embargada. Tinha perdido tudo, não sabia como seria meu futuro. Mas encontrei essas crianças maravilhosas no meu caminho, e elas me deram motivo para continuar lutando. A plateia escutava em silêncio. Depois conheci um homem que também estava perdido, que também tinha perdido muito. E juntos a gente descobriu que quando você cuida de alguém com amor verdadeiro, você se cura também. Você encontra sentido para a vida de novo. Eduardo estava no fundo do auditório, segurando Pedro no colo, as outras crianças ao redor dele. Sentia o peito quente de orgulho de Maria, de tudo que ela tinha se tornado. Este centro não é só para as crianças que vão ser acolhidas aqui, Maria continuou. É para todos nós que acreditamos que o amor pode transformar qualquer situação. Que acreditamos que toda criança merece uma chance de ser feliz. Quando Maria terminou o discurso, a plateia se levantou e aplaudiu por longos minutos. Pedro gritou do fundo: "Essa é minha mãe!" Eduardo riu e sussurrou: "E eu sou o homem mais sortudo do mundo." Depois da cerimônia, famílias interessadas em adoção vieram conhecer o centro. Várias empresas ofereceram parcerias e doações. A prefeitura se comprometeu a apoiar o projeto com recursos e políticas públicas. Deu certo, Maria disse para Eduardo quando ficaram sozinhos no centro vazio. Realmente deu certo. Eduardo a puxou para um abraço. Claro que deu. Tudo que é feito com amor dá certo. Mesmo quando a gente não sabe direito o que está fazendo, Maria riu. Eduardo beijou a testa dela. Principalmente quando a gente não sabe. Aí que a gente se dedica mais, se esforça mais. 1 ano depois, o Centro Esperança já tinha acolhido mais de 50 crianças. Muitas foram adotadas por famílias amorosas. Outras voltaram para suas famílias de origem depois que os problemas foram resolvidos. Algumas ainda moravam no centro, esperando sua vez de encontrar um lar definitivo. Maria era reconhecida nacionalmente como especialista em acolhimento infantil. Dava palestras, consultoria para outros projetos, havia escrito um livro sobre sua experiência. Mas o que mais a orgulhava era ver as crianças que passaram pelo centro crescendo felizes e saudáveis. Eduardo tinha mudado completamente sua relação com o trabalho. Continuava sendo um empresário de sucesso, mas agora o dinheiro tinha propósito. Criou uma fundação que financiava projetos sociais pelo país inteiro. Outros empresários se inspiraram e começaram iniciativas similares. Pedro, agora com 10 anos, era o orgulho da família. Inteligente, carinhoso, sempre disposto a ajudar. Queria ser médico quando crescesse, para cuidar das pessoas como o médico que salvou sua vida tinha cuidado dele. "Por que você quer ser médico, filho?" Eduardo perguntou um dia. Pedro pensou antes de responder. "Porque quando eu estava doente, o médico me salvou. E você e a mamãe Maria me salvaram também, mas de um jeito diferente. Eu quero salvar as pessoas dos 2 jeitos." Eduardo sentiu os olhos marejarem. Aquele menino que encontrou na rua, faminto e abandonado, tinha se tornado um jovem com propósito, com valores, com vontade de fazer o bem. "Você vai ser um médico incrível, Pedro. E você foi o melhor pai que eu podia ter." Pedro respondeu, abraçando Eduardo. "Mesmo não sendo meu pai de sangue, você é meu pai de coração." Eduardo abraçou o menino com força, lembrando daquele dia embaixo do viaduto quando tudo começou. Quem diria que uma mendiga dividindo seu último pão com uma criança ia mudar sua vida completamente? Isabela, agora com 12 anos, sonhava em ser professora. "Quero ensinar as crianças como a mamãe Maria ensinou a gente."
ela dizia. Tinha um talento natural para lidar com os menores, sempre pacienciosa, sempre carinhosa. As outras crianças também estavam crescendo bem. Lucas queria ser engenheiro para construir casas para pessoas que não tinham onde morar. Ana sonhava em ser veterinária para cuidar dos animais abandonados. Cada um carregava dentro de si a vontade de ajudar, de retribuir o amor que receberam. A gente conseguiu, Maria disse para Eduardo numa tarde, enquanto observavam as crianças brincando no quintal da casa. Conseguimos dar para eles o que todo mundo merece, uma família. Eduardo pegou a mão dela. Não, Maria, eles que nos deram uma família, eles que nos salvaram. Maria sorriu. Então a gente se salvou junto. O Centro Esperança virou referência nacional. Delegações de outros países vinham conhecer o projeto, estudar a metodologia que Maria desenvolveu. Ela sempre fazia questão de contar a história real, de explicar que tudo começou com um gesto simples: dividir um pão. As pessoas acham que precisa de muito dinheiro para fazer diferença, ela explicava nas palestras. Mas às vezes basta dividir o que você tem, por pouco que seja. Basta olhar para quem precisa e escolher ajudar. Pedro sempre a acompanhava nessas palestras. Com 10 anos, já falava com naturalidade sobre sua história, sobre como encontrou uma família no lugar onde menos esperava. Minha mãe de coração sempre dizia que família não é quem nasceu junto, ele contava. Família é quem escolheu ficar junto. Eduardo reduziu drasticamente sua carga de trabalho na empresa. Passou a presidência para um sócio de confiança e ficou só como conselheiro. Queria ter tempo para ser presente na vida das crianças, para não repetir os erros que cometeu com Gabriel. Você não tem medo de perder dinheiro? Um amigo empresário perguntou. Eduardo balançou a cabeça. Amigo, eu já perdi o que era realmente importante uma vez. Agora sei exatamente onde estão minhas prioridades. Numa tarde de domingo, a família inteira estava reunida no quintal. Eduardo fazia churrasco, Maria preparava saladas, as crianças brincavam. Pedro se aproximou dele com um desenho novo. O que é desta vez, campeão? Eduardo perguntou, limpando as mãos no avental. Pedro mostrou o desenho. Era ele pequeno, sozinho numa rua escura. Do outro lado da folha, ele estava cercado por toda a família, sorrindo. É minha vida antes e depois, Pedro explicou. Antes eu estava perdido, depois vocês me acharam. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura do menino. Na verdade, Pedro, você que nos achou. Você e a mamãe Maria que acharam um pai perdido e trouxeram ele de volta para casa. Pedro riu. Então a gente se achou junto. Eduardo o abraçou forte. Isso mesmo, meu filho. A gente se achou junto. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo e Maria se sentaram na varanda para conversar. Faziam isso todas as noites, planejando o dia seguinte, dividindo as preocupações, celebrando as conquistas pequenas. Você sabe o que eu penso às vezes? Maria disse, olhando as estrelas. Penso que nossa filha Sofia e seu filho Gabriel estão lá em cima, orgulhosos da gente. Orgulhosos de ver que a gente transformou a dor em amor. Eduardo segurou a mão dela. Tenho certeza que sim. E tenho certeza que eles mandaram essas crianças para o nosso caminho. Maria encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que a gente vai conseguir criar todos eles direito? A gente já está conseguindo, Eduardo respondeu. Olha só como eles estão crescendo. Cheios de amor, cheios de sonhos, querendo fazer o bem no mundo. Maria sorriu. É verdade. A gente fez uma família linda. A família mais linda do mundo. Eduardo concordou. 5 anos depois, Pedro estava com 15 anos e já era monitor voluntário no Centro Esperança. Ajudava as crianças menores com a lição de casa, contava histórias, ensinava jogos. Tinha se tornado um líder natural, respeitado por todos. Pedro, você não cansa de vir aqui todos os dias depois da escola? Uma das educadoras perguntou. Ele balançou a cabeça. Nunca canso. Essas crianças estão passando pelo que eu passei. Se eu posso ajudar elas a não se sentirem sozinhas, vou ajudar sempre. Isabela, com 17 anos, já dava aulas de reforço para as crianças do centro. Tinha o dom de ensinar, a paciência infinita que aprendeu com Maria. Quero fazer pedagogia, ela disse. Quero ser professora igual a mamãe foi. Eduardo assistia os filhos crescerem com orgulho infinito. Tinham se tornado exatamente o que ele sonhava. Pessoas boas, generosas, que faziam diferença na vida dos outros. Gabriel estaria orgulhoso dos irmãos que ganhou. Ele pensava sempre. O Centro Esperança expandiu. Agora eram 3 unidades na cidade, acolhendo mais de 200 crianças. Maria dirigia tudo com competência e amor, mas nunca esquecia de onde tinha vindo. Não importa quantas crianças a gente ajude, ela dizia para a equipe. Cada uma precisa se sentir única, especial, amada.
Eduardo criou um fundo de bolsas de estudo para jovens que saíram do sistema de acolhimento. Queria que todos tivessem chance de estudar, de ter uma profissão, de construir uma vida digna. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Ele sempre dizia. Pedro ganhou uma bolsa integral numa das melhores universidades do país para estudar medicina. No dia da aprovação, chorou nos braços de Eduardo. Obrigado, pai, por tudo, por ter me dado uma família, por ter acreditado em mim. Eduardo chorou junto. Obrigado você, filho, por ter me ensinado o que é ser pai de verdade. Pedro se afastou e olhou nos olhos dele. O Gabriel teria muito orgulho do pai que você se tornou. Naquela noite, Eduardo foi até o quarto que era de Gabriel, que agora era um escritório cheio de fotos da família nova. Pegou a foto do filho que perdeu e falou: Gabriel, meu filho, espero que você esteja orgulhoso. Aprendi a ser o pai que você merecia ter. E agora tenho uma família inteira que amo como amava você. Maria apareceu na porta. Falando com o Gabriel? Eduardo assentiu, contando para ele sobre o Pedro passando na faculdade. Maria se aproximou e pegou a foto. Tenho certeza que ele está feliz. Feliz porque você encontrou um jeito de ser pai de novo. E você encontrou um jeito de ser mãe de novo, Eduardo disse, abraçando Maria. A gente se curou juntos, né? Maria sorriu. E ainda estamos nos curando. Todo dia cuidando uns dos outros. 10 anos depois, Pedro era um médico formado, trabalhando na emergência de um hospital público. Continuava voluntário no Centro Esperança, agora cuidando da parte médica das crianças. Isabela era professora numa escola pública, especializada em crianças com dificuldades de aprendizagem. Eduardo, aos 60 anos, era avô de 3 netos. Pedro tinha se casado com uma colega médica e tinham 2 filhos. Isabela adotou uma menina e criava sozinha, com todo o apoio da família. A gente só cresce, Maria sempre dizia. O Centro Esperança já tinha ajudado mais de 1000 crianças ao longo dos anos. Muitas vinham visitar. Traziam os próprios filhos. Contavam como suas vidas tinham mudado. Tia Maria, o que a senhora ensinou para mim salvou minha vida. Era uma frase que ela ouvia sempre. Não fui eu que ensinei. Maria sempre respondia. Vocês que me ensinaram. Me ensinaram que o amor multiplica quando é dividido. Numa tarde de domingo, 3 gerações da família estavam reunidas no quintal. Eduardo brincava com os netos. Pedro ajudava no churrasco. Isabela ensinava a filha a plantar flores. Maria observava tudo daquele cantinho que virou seu lugar favorito. Vovó Maria, conta de novo a história de quando você conheceu o vovô Eduardo. A netinha de 5 anos pediu. Maria sorriu. De novo? Você já sabe de cor. Mas eu gosto. Conta como a senhora dividiu o último pão com o papai Pedro. Maria pegou a menina no colo. Era uma vez uma mulher que não tinha quase nada, mas tinha muito amor no coração. Eduardo ouviu Maria contando a história pela 1000ª vez e sorriu. 20 anos depois, ainda se emocionava lembrando daquele dia que mudou tudo. Uma mendiga dividindo seu último pão com um menino, sem saber que estava sendo observada por um pai que precisava aprender a amar de novo. E eles viveram felizes para sempre? A netinha perguntou no final. Maria beijou a testa dela. Eles vivem felizes até hoje, meu amor. E vão viver felizes para sempre, porque descobriram que família é isso. Pessoas que se escolhem, se cuidam e se amam. Eduardo se aproximou e abraçou as duas. A melhor história do mundo. Ele sussurrou. Nossa história. Pedro, agora homem feito, olhou para os pais do coração e sorriu. Ainda lembrava perfeitamente daquele dia embaixo do viaduto, quando uma mulher bondosa dividiu com ele o último pedaço de pão. Não sabia na época que aquele gesto ia mudar não só a vida dele, mas a vida de todos eles. Obrigado, mãe. Ele disse, abraçando Maria. Por ter me ensinado que compartilhar é a coisa mais bonita do mundo. Maria o apertou contra o peito. Obrigado você, meu filho. Por ter me dado a chance de ser mãe de novo. O sol estava se pondo, pintando o céu de rosa e dourado. A família inteira estava ali, unida, feliz, completa. Eduardo olhou ao redor e percebeu que tinha tudo o que sempre quis. Uma casa cheia de amor. Filhos que o respeitavam. Netos que o adoravam. Uma mulher que dividia com ele todos os sonhos. Gabriel, ele pensou, olhando para o céu. Consegui, meu filho. Consegui ser feliz de novo. E consegui fazer outras pessoas felizes também. Espero que você esteja orgulhoso. Uma brisa suave balançou as árvores do quintal, como se fosse uma resposta. Eduardo sorriu e voltou para junto da família. Sua família.
A família que nasceu quando uma mendiga decidiu dividir seu último pão com uma criança faminta, sem saber que estava sendo observada por um pai que precisava aprender a amar de novo. Fim da história.